capítulo 1, e leremos do verso 3 ao 7. E o tema do nosso sermão hoje tem muito a ver com a Páscoa. O objetivo do sofrimento. O objetivo do sofrimento. Essa carta de Paulo, ela foi escrita na Macedônia. E ela foi escrita um ano depois da primeira carta de Paulo à igreja de Corintos, que na verdade não era a primeira carta. Existiu, Paulo comenta seus escritos sobre uma carta anterior à 1 Coríntios, mas essa carta aprove a Deus não colocar ela como um livro canônico, por provavelmente não ser inspirada, mas existiu, só a título de curiosidade, existiu uma carta anterior à 1 Coríntios, em que não é contada com os livros canônicos. Então essa 2 Coríntios aqui, na realidade seria uma 3 Coríntios, Mas então Paulo escreve essa carta, com o propósito primaz de defender o seu apostolado. Existiam falsos apóstolos, naquela época, que se utilizavam do sofrimento de Paulo, das muitas circunstâncias que Paulo passou, nas suas tribulações, em que ele, na sua fragilidade, demonstrava que estava fraco, e Paulo não escondia a sua fraqueza. Bem pelo contrário, Paulo dizia que ele se gloriava nas suas fraquezas, porque era quando ele estava fraco que ele ficava forte, mas não com a sua força, com a força de Cristo. Então, primariamente, Paulo, com a segunda carta, ele vai falar diretamente à igreja, os motivos de tantas tribulações, de tanto sofrimento, de tantas coisas que ele vinha passando na vida dele. Ele começa essa carta, ali no capítulo 1, ele no seu prefácio de saudação, ali ele começa dizendo ali, Paulo, ele enfatiza, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e irmão de Timóteo, a igreja de Deus, que está em Coríntio, com todos os santos que estão em toda a Acácia. Ele, mais uma vez ali, ele enfatiza que ele é apóstolo, e ele é apóstolo por causa de Cristo, porque foi Cristo quem pessoalmente chamou ele. Então, Paulo, ele demonstra que as suas tribulações, os seus sofrimentos, eles são usados como pretexto por ímpios para enfraquecer a imagem dele como apóstolo, para enfraquecer a imagem dele como pastor daquela igreja. Alguém lembra de situações parecidas hoje? Não apenas com pastores, mas da obrigação que o crente tem de ter uma vida bem-sucedida? Tem exemplos que nós vamos ver mais para frente. Então, Paulo demonstra nessa pequena perícope, nesse pequeno texto aqui, do 3 ao 7, que o objetivo maior de tudo que ele passa, de tudo que ele passou, é a consolação de Deus na vida dele. Paulo vai nos mostrar no decorrer desse sermão que o maior motivo dos nossos sofrimentos é a consolação de Deus nas nossas vidas. Mas não sejamos egoístas de pensar que essa consolação é individual e intransferível apenas para nós. Eu estou sofrendo, então eu estou sofrendo e essa consolação é só para mim. Não. Nós vamos ver no decorrer dessa carta que a consolação da qual Paulo é preenchido no seu sofrimento não é apenas para ele, mas ela reflete em toda a igreja. E toda a igreja ela é consolada. Nós vamos ver, meus irmãos, que talvez aqui, talvez não, tenho conhecimento de alguns casos
pelos últimos acontecimentos na semana, de que tem pessoas que estão sofrendo. Tem pessoas na nossa igreja, tem irmãos queridos na nossa igreja, que perderam entes queridos. Em meio à alegria de nascimento, também a tristeza do óbito dentro da nossa casa. E isso é triste. Mas não só isso, talvez antes dessas notícias tristes, né, de falecimento, alguns irmãos estivessem passando por outras situações que tiram a sua paz, que ao deitar a cabeça no travesseiro toda noite, se debulha em lágrimas, que não vê uma luz no fim do túnel, não vê uma solução para aquele problema. Talvez não seja nem com você, mas talvez seja com alguém que você ama muito e aquilo te faz sofrer. Porque nem sempre o nosso sofrimento é com relação a problemas que são nossos, naturais nossos. Mas pode ser com alguém que está do nosso lado, com um irmão, com um parente, com um filho, com um pai, com uma mãe, com um amigo. Então, certamente, eu acredito que não apenas por causa das más notícias que nós tivemos essa semana com óbitos, mas temos irmãos que sofrem. A gente, durante a semana, sofre, né? E notem que existe não apenas um tipo de motivo para o sofrimento, né? Tem sofrimentos na nossa vida que, infelizmente, são causados por nós mesmos. Por quê? Porque a gente não ouve a voz de Deus. Porque Deus está dizendo, vai por aqui, meu filho, e a gente, eu vou, pai, mas só um pouquinho, deixa só vir para cá um pouquinho. Existe também o sofrimento que nos é imputado pela vida, do qual nós a princípio não fizemos nada para merecer aquilo, nada para obter aquele sofrimento, mas ele surge, e às vezes ele surge como um furacão na vida da gente. Às vezes a gente nem esperava, ele entra de uma forma que vira um turbilhão de emoções negativas dentro do nosso lar. E a gente não sabe como lidar com isso. E, infelizmente, muitas vezes a gente se debruça sobre a mesa, sobre o nosso travesseiro e só sabe chorar, só sabe lamentar, só sabe se sentir injustiçado. Mas não é assim, meus irmãos. Bem, como tudo que diz respeito à nossa vida é discernido não em outro lugar que não seja a Bíblia, né, nós vamos usar nessa manhã o texto de Paulo que fala sobre os seus sofrimentos para que a gente venha a compreender o objetivo deles. Entendendo que o que Paulo usa como exemplo, nós podemos aplicar nas nossas vidas hoje também. A palavra de Deus nos ensina que toda a consolação vem de Deus, que é Ele que nos consola pela influência vivificante do Espírito Santo e pelas ricas misericórdias da sua graça. Isso foi dito por um grande pastor presbiteriano da igreja na Inglaterra, Matthew Henry. A palavra de Deus nos ensina que toda consolação vem de Deus, que é Ele que nos consola pela influência vivificante do Espírito Santo e pelas ricas misericórdias da sua graça. Infelizmente, meus irmãos, na busca do conforto para os nossos problemas, para as nossas tribulações, para o nosso sofrimento, né? Às vezes, não conheço a procedência de todos os irmãos ainda, não sei aonde começaram a sua caminhada com Deus, em que igreja, em que denominação, como foi seu primeiro contato com a igreja do Senhor, né? Mas infelizmente muitas pessoas, em busca do consolo de Deus, vou dizer que não em busca do consolo de Deus, mas em busca do alívio da sua dor, buscam lugares religiosos. Buscam, às vezes, lugares que têm nome de igreja, têm cara de igreja, se faz a leitura da palavra, mas no seu cerne, no seu íntimo,
não prega aquela palavra com fidelidade e acaba sendo ludibriado a acreditar em coisas que não condizem com a realidade da consolação de Deus. Conheço muitas pessoas, e no início da minha caminhada, há 20 anos atrás praticamente, eu também comecei numa igreja que pensava de certa forma assim, a tal da teologia da prosperidade. A infame teologia da prosperidade. Você entra num lugar desse e você tem que obrigatoriamente apresentar uma vida ilibada, lisa, perfeita. Tá tudo bem, tá tudo quebrado, mas tá tudo bem. Em casa o pau tá quebrando. No trabalho, você está mentindo para efetuar suas vendas. As coisas estão tudo desmanchando. Mas na igreja você está perfeito, engomado, né? Você demonstra uma prosperidade, falsa prosperidade que você não tem. E o seu problema não é solucionado. E a sua dor lá no seu íntimo não é consolada. E as coisas não mudam. Infelizmente, é uma falsa aparência de vida cristã. Porque não buscam em Deus a consolação, mas buscam uma vida de aparência. Infelizmente, são pessoas tristes que acabam chegando na igreja verdadeira de Cristo mais quebradas de quando foram e chegaram naquelas. E aí sim, graças a Deus, pela sua misericórdia, acabam encontrando o consolo. Tem muitas dessas igrejas que não admitem que você tenha problemas, que pelo menos exponha os seus problemas na igreja, porque se aquela é a igreja da prosperidade, aquela é a igreja onde os cristãos que estão lá, eles estão bem, eles têm bens financeiros, eles têm... A sua vida tá ok para aparecer na televisão, para que os outros vejam, eu quero isso, porque eu estou vendo que o irmão lá foi abençoado com um apartamento, foi abençoado com um carro, foi abençoado com isso, abençoado com aquilo. Eles parecem ter a vida perfeita. Parece que quem vai para aquele lugar resolve todos os seus problemas, não tem mais problemas. E se chega alguém problemático na igreja, ele não tem voz. Não podemos deixar que esse irmão aqui fale, porque ele está só chorando, ele está com problema, quando abre a boca ele demonstra sofrimento. Isso não condiz com a imagem que nós queremos passar da nossa igreja. Meu Deus. O que Paulo diria na visita a uma igreja dessas? Como Paulo seria taxado numa igreja dessas? Está em pecado. Se você está com tribulação, se você está com problema, está em pecado. Tem coisa por trás. Deus não ia permitir que um santo tivesse esses problemas aí, só pode estar em pecado. É o que muitas pessoas lá fora pensam. Paulo, então, Deus nem ouvia a sua oração, por assim. Se seguíssemos esses pensamentos heréticos, poderíamos dizer então que um dos personagens mais proeminentes da Bíblia no Novo Testamento era abandonado por Deus. Quantas vezes, não neguem isso no seu coração, eu mesmo já me senti assim. Eu tive dias já na minha vida em que, quando não entendia ainda muito bem isso, em que eu achava que Deus não estava olhando para mim. Em que eu achava que era impossível estar passando por aquela situação se Deus estivesse olhando para mim.
Era impossível eu estar sofrendo tanto a respeito daquela situação, de alguma coisa, se tivesse um Deus por trás de mim me dando suporte. Como que dá para entender isso? Deus diz que me ama e, no entanto, eu estou passando por isso. Quando eu não entendia bem o que Paulo vai falar aqui, eu também pensava assim. O fato é que Paulo, primariamente depois de Cristo, né, tem a maior lista de sofrimento do Novo Testamento, pelo menos. Posso dizer que no Antigo Testamento tiveram homens que sofreram também bastante, mas eu acho que Paulo está na frente. Paulo, aos olhos de muitos, não tinha autoridade para se chamar de apóstolo e nem para cuidar de igreja alguma. Era o que estava acontecendo lá naquela época, quando Paulo escreveu essa carta, e era por causa disso que ele estava defendendo o seu ministério. Talvez aqui algumas pessoas, alguns irmãos, se sintam às vezes incapazes de ajudar um outro irmão com aconselhamento, se sinta incapaz de pregar a palavra de Deus no seu trabalho, no meio da sua família, no meio dos amigos, porque está sofrendo com alguma coisa e acha que ela não tem capacidade de pregar a palavra de Deus, de falar do amor de Deus, né? Porque ela pode pensar assim, como que eu vou falar do amor de Deus para alguém? Como que eu vou convidar alguém para ir na minha igreja se essa pessoa está vendo como está a minha vida, o sofrimento que eu estou passando? Como eu posso chegar para alguém e dizer assim, Deus é bom, meu amigo? Será que essa pessoa não vai olhar para mim e dizer, mas como que você fala que Deus é bom e você está nesse estado? É mais ou menos esse o pensamento daquelas pessoas com relação a Paulo. Como que ele pode ser um apóstolo do Senhor Jesus? Como que ele pode aconselhar a igreja se a vida dele está cheia de turbulência? Cheia de sofrimento, cheia de problema? Aos olhos deles é natural que Deus não estivesse com um homem desse. Para entender melhor assim a respeito do que a gente está falando aqui, eu vou pedir para os irmãos para abrirmos na carta de 1 Coríntios 4, e vamos ler do 9 ao 13. Carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do 9 ao 13. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Agora abra a segunda carta de Paulo a Coríntios, né? Capítulo 6, a partir do verso 4 ao 10. Ah, não, eu li errado, perdão. Eu li 2 Coríntios, não 1 Coríntios. Perdoe, eu vou voltar ali. 1 Coríntios 4, 9. Primeira Coríntios 4, 9. Estava lendo a carta de 2 Coríntios aqui. Primeira Coríntios 4, verso 9. Porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por último, como condenados à morte, pois somos feito espetáculo ao mundo,
aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos até o presente. Rogamos. Até o presente temos chegado a ser como lixo deste mundo e como a escória de todos. Agora, 2 Coríntios, capítulo 6, verso 4. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no conhecimento da longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor, não fugindo, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Agora vamos lá para 2 Coríntios 11, 23 ao 33. 2 Coríntios 11, do 23 ao 33. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigos de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes e em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governa sobre o rei Aretas, pois guardas as portas da cidade dos Damascenos, querendo me prender, e fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. E por último, meus irmãos, 2 Coríntios 12, 7. 2 Coríntios 12, 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. O que acharam dessas listas? Nós não estamos, meus irmãos, nem perto de passar por coisas semelhantes. Graças a Deus. Mas mesmo assim, nós também sofremos. Mesmo assim, nós também temos, em algum momento da nossa vida, coisas que são
demasiadamente pesadas para a gente suportar sozinho. Vamos ler comigo, então, a Epístola de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 1, do verso 3 ao 7. E vamos entender qual o motivo, qual o objetivo do sofrimento na vida do cristão. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiveram em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação e salvação é a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim sereis também da consolação. Amém? Paulo já inicia essa preleção no verso 3, bendizendo a Deus e exaltando Ele. Bendizendo a Deus e exaltando a Ele, né, como o Pai das misericórdias e das consolações. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação. Com isso, Paulo já inicia demonstrando algo muito importante para nós nessa manhã. De onde vem a consolação que vai nos auxiliar no nosso sofrimento? Às vezes as pessoas, quando estão desorientadas, estão no meio do sofrimento, não conseguem olhar para a direção correta para buscar o consolo, para buscar a solução, né, para aquilo que está passando. E Paulo aqui, né, ele já nos deixa bem claro aonde nós vamos encontrar consolo, aonde nós vamos encontrar auxílio. E ele bendiz a Deus por isso, né? Muitos, né, ao invés de se sentir injustiçado, a direção que a nossa mente, nosso coração deve tomar é essa: bendizer a Deus. Porque graças a Deus nós temos Ele para nos consolar. Amém? Paulo tinha, então, sofrido muito durante o seu ministério, mas ele sabia muito bem aonde estava o seu consolo. E isso é uma coisa que nós temos que ter muito fixo na nossa mente. Porque senão a gente vai demorar mais para ser consolado. Ao invés de buscar em outros lugares, de buscar com outras pessoas, busca em primeiro lugar a Deus. Em primeiro lugar a Deus, né? No verso 4, né, onde ele diz que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação com que nós mesmos somos consolados. Paulo tinha a compreensão de que tudo pelo que ele havia passado e todas as coisas pelo que ele passava tinham um motivo. O primeiro motivo era para ser consolado por Deus. Mas existia um segundo motivo, existe um segundo motivo. E isso que eu estou dizendo não se aplica apenas na vida de Paulo, mas se aplica na vida de todo crente em Jesus Cristo. E qual é esse segundo motivo? Né? Ele sabia que depois de tanta tribulação na vida dele, ele sabia que depois do consolo de Deus na vida dele por essas tribulações, ele sairia mais forte daquilo. Quantas vezes vocês já passaram, eu já passei, por situações
que ali na frente foram resolvidas, que nós fomos consolados pelo Senhor e que nós nos sentimos mais fortes depois daquilo. Mas para que isso? Para que nós venhamos a nos exaltar? Para que a gente venha ganhar autoconfiança? De forma nenhuma. Paulo ele nos diz no verso 4 que o segundo motivo pelo qual Deus permite que nós venhamos a passar pelo sofrimento é para ajudarmos ao nosso próximo também, consolando-o naquilo em que nós mesmos fomos consolados. Paulo diz que nos consola, Deus nos consola em toda a tribulação, para que também possamos consolar aos que estiverem em alguma tribulação. O sofrimento, o meu sofrimento, o teu sofrimento, ele serve como ferramenta nas mãos de Deus, pela aplicação do Espírito Santo, que habita em cada um de nós, para o consolo e edificação da igreja. Talvez a questão na sua mente, no seu coração, seja mais profunda. Talvez você queira saber por que eu estou sofrendo ou passando essa situação em específico. Meus irmãos, o porquê, especificamente, Deus não revela. Faz parte dos segredos de Deus. Mas uma coisa que nós temos que saber, temos que compreender e temos que nos alegrar, é que em toda tribulação e em todo sofrimento, nós temos a graça de recebermos o consolo de Deus. E temos a oportunidade, pelo Espírito Santo, de ajudar aos nossos irmãos. Alguém aqui já pensou, puxa, eu não sei qual é o meu ministério. Qual o ministério que Deus deu? Qual é o dom que Deus me deu? Eu não achei ainda. Eu já estou há tanto tempo na igreja e eu não sei o que Deus quer que eu faça. Eu não sei qual a minha postura, a minha posição. O que eu devo fazer para ajudar a igreja. Está aí o teu segundo. O primeiro é a família. Está aí o teu segundo ministério. Está aí o teu dom, um dom que é comum a todos. Se existe um dom nos membros da igreja que é comum a todos, é a consolação para a edificação da igreja. É aqueles que são mais experientes consolarem os que estão chegando. Através das experiências que tu adquiriu na tua vida, através dos infortúnios pelo qual tu passou, das incertezas, dos sofrimentos, você ter autoridade para falar de determinados assuntos e ajudar alguém aqui. Ao contrário do que muitos pensam, meus irmãos, a igreja ela não é um lugar em que as pessoas vão para terem as suas vidas tornadas sem problemas. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a igreja é um lugar de pessoas doentes que precisam do consolo, do conforto, do amor de Deus na sua vida. E nós, como cristãos, nós, aqueles que professamos o nome do Senhor Jesus Cristo, nós temos o dever de usar aquilo pelo qual Deus nos consolou e nos confortou para fazer o mesmo aos nossos irmãos. Amém? Paulo tinha essa compreensão. Isso era muito claro na mente de Paulo, tanto que Paulo chega a dizer que ele se gloriava nas suas tribulações. Ele sentia prazer nas suas tribulações porque era nesse momento em que ele tinha a oportunidade de receber consolo de Deus. Era nesse momento em que ele, sendo fraco, se manifestava a força de Jesus Cristo. Isso é uma grande oportunidade das nossas vidas. Passar por sofrimentos e superá-los pela consolação do Senhor nos dá autoridade, como eu havia falado, de ajudar aos outros. Entenda que ser um seguidor de Jesus Cristo não implica
em viver uma vida sem problemas. Não existe um seguidor de Jesus Cristo que viva uma vida sem tribulações. É ilusório isso, o que determinados lugares pregam. Não existe. Se você estava se sentindo menos prestigiado por Deus em algum momento, se você estava se sentindo injustiçado em algum momento, não se sinta mais assim. Não se sinta mais assim. Deus, Ele é onipresente. Ele está, ao mesmo tempo que está assistindo pessoas em todos os lugares do mundo, Ele está agora aqui e está no lugar onde você se coloca às vezes sozinho. Você nunca está sozinho. Então esses falsos apóstolos, né, que queriam derrubar o ministério de Paulo, que queriam desacreditar esse ministério de Paulo, né, nós vemos eles muito hoje também. Esse tipo de pessoa, né? Que ao invés de ajudar as pessoas que entram nas suas igrejas, eles acabam transformando a vida daquelas pessoas em algo muito pior, levando elas a uma depressão, o que agrava em muito o problema que a pessoa já tinha. O que aprofunda em muito o problema que as pessoas já têm. Porque vão colocar um peso em cima dessas pessoas dizendo que tu tem obrigação de ficar bem. Tu tem que ficar bem. A tua aparência importa para que os outros queiram andar com Jesus. A tua vida tem que ser lustrosa, tem que ser brilhosa para que os outros queiram andar com Jesus. Quem é que vai querer andar com Jesus se vê um irmão lá todo triste, todo cabisbaixo? É o que eles estavam tentando imputar, inserir na cabeça das pessoas daquela igreja. Né? Como é que vocês vão respeitar? Como vocês vão ouvir alguém que se diz apóstolo de Jesus Cristo, no estado em que muitas vezes ele se encontra, derrotado, sofrendo, arrasado? Ao contrário, então, do que é pregado, então, nessas igrejas, o cristianismo não é sinônimo da ausência de tribulação. E o nosso maior exemplo a respeito disso é o cabeça da igreja, Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele ilustra exatamente o que Paulo está falando aqui nesse texto. Foi preciso o sacrifício de um para que muitos pudessem ficar bem. Foi preciso que um fosse moído, triturado. Foi preciso que um chegasse ao ponto de dizer: eu não tenho aonde recostar a minha cabeça. Foi preciso que um sangrasse até a morte numa cruz, que fosse taxado como um maldito. Foi preciso que um abrisse mão do que seria bom para ele, para que nós pudéssemos ficar bem. E ao exemplo deste nosso Senhor Jesus Cristo, que diversas vezes na iminência de ser preso e crucificado, subindo ao monte e pedindo para os seus discípulos vigiarem junto com ele, acabaram dormindo. Acabaram deixando o Senhor sozinho na sua oração. Em que Jesus pedia ao Pai enquanto suava sangue: passa de mim esse cálice. Passa de mim a tua ira. Passa de mim aquilo que eu devo sofrer em prol da tua igreja, dos teus eleitos. Se possível for, passa de mim. Senhor, se possível, tira essa angústia que eu estou dentro do meu peito. Tira esse sofrimento que eu estou tendo há dias. Senhor, por favor, tira essa dor que eu sinto no meu coração, na minha mente. Isso que tem me tirado o sono, que tem me derrubado, que não tem deixado eu olhar
para cima, que tem me feito olhar para o chão. Tira isso de mim, se possível, Deus. Mas que antes de qualquer coisa, seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus foi que ele fosse moído, que ele fosse traspassado. A vontade de Deus foi que ele fosse triturado até a morte, sofrendo coisas inenarráveis. Sofrendo não apenas fisicamente, mas um sofrimento na alma que jamais você e eu vamos conhecer. Porque ele sofreu na sua alma a ida para o inferno. Ele sofreu o sentimento e a dor de quem vai para o inferno, mas não de uma pessoa. De todos os eleitos de Deus, e são muito numerosos. Para uma alma que vai para o inferno, a dor eterna é inenarrável. Não temos como mensurar. Imagine a dor na alma de Cristo na hora em que estava consumado. Ele sentiu a dor de todos aqueles a quem ele salvou. Naquele mesmo instante. Tudo de uma vez só. Então, se Deus não poupou o próprio Filho, unigênito, seu amado, gerado no Pai, da mesma substância, se ele não negou a Jesus Cristo, se ele não negou Jesus Cristo para nós, pessoas indignas, que deveríamos sim nós irmos sofrer isso, as consequências do nosso pecado e do pecado dos nossos pais. Nossos pais, Adão e Eva. Ele não vai dar uma vida fácil, embora nos abençoe. Ele não vai te privar dos teus problemas. Ele não vai te privar dos teus sofrimentos, das tuas lágrimas. Mas não porque ele é um Deus mau. É porque ele te ama. Porque também, infelizmente, na nossa imperfeição, a gente, no nosso dia a dia, acabamos esquecendo de adorar a Ele como deveríamos. Acabamos esquecendo de glorificar a Ele como deveríamos. E muitas vezes, nós só acordamos quando somos beliscados. Muitas vezes, nós só buscamos a Deus como deveríamos quando nós passamos por uma tribulação. Muitas vezes, nós só somos colocados nos eixos pela correção divina quando nós nos debulhamos em lágrimas. Tem alguém se identificando aí? Eu me identifico muito. Então não queira que Deus te livre das tribulações da tua vida, porque se Ele fizer isso, você vai para o buraco e não vai mais orar, e não vai mais adorar, e não vai mais glorificar. E você vai acabar perdendo a sua esperança e perdendo a sua fé. Mas os falsos apóstolos acham que um homem de Deus e uma mulher de Deus deveriam ter uma vida brilhante, sem problemas. Talvez eles pensem que são melhores que Jesus. Será que não? Talvez essas pessoas que pregam isso acham que são realmente melhores que Jesus, que Paulo, que os outros apóstolos, os mártires da igreja. Cristo passou por todas as tribulações. Dá uma olhada lá em Mateus 10, 37. Vamos ver o que Jesus fala sobre isso. Mateus 10, 37. Mateus 10, 37 ao 39. Diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida,
perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O próprio Jesus está dizendo aqui, você vai sofrer. Quer me seguir? Seja bem-vindo ao sofrimento, às tribulações, às lágrimas. Mas o nosso consolo é que em tudo isso Ele está conosco. Que embora nós não entendamos o porquê daquilo que a gente está passando, o propósito daquilo na nossa vida, em primeira instância, é glorificar a Deus e sermos consolados por Ele. E usar disso para a edificação da igreja, como Paulo também fez. No verso 5, lá, voltando a 1 Coríntios capítulo 1, Paulo diz, né, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Assim também. Da mesma forma que Deus permite que o crente sofra, Ele também nos consola como Jesus foi consolado. E isso é um grande alívio para todos nós. Se você não pensou nisso, reflita. Mas a gente tem que entender uma coisa, que em primeiro lugar, para que isso aconteça, tem que vir um sofrimento. Se não vier o sofrimento, você não vai ser consolado. E aquele que você que senta às vezes do seu lado da igreja também pode não ser consolado por você. Amém? No verso 6 diz assim: mas se somos atribulados é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados para a vossa consolação e salvação, é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Então aqui tudo isso, né, Paulo deixa claro no verso 6. Por que que nós padecemos? Por que que nós somos tribulados? Né? Paulo diz, se somos atribulados é para a vossa consolação e para a vossa salvação. Da mesma forma que Deus permite que o crente... Aliás, Paulo literalmente estava dizendo que, em outras palavras, que as suas tribulações, assim como as minhas, né, servem para que sejamos consolados e auxiliados em nossa perseverança. Já ouvimos falar sobre a perseverança dos santos. A consolação de Deus nos ajuda a andar em perseverança. Por quê? Porque nós sabemos e cremos e somos esperançosos de que não há nada que possa acontecer conosco que não tenha o cuidado, a permissão e a visão de Deus sobre a nossa vida. Nada acontece na tua vida sem a permissão de Deus e sem um propósito. Deus nunca fez nada sem um propósito específico. Cada coisa, cada situação, cada elemento da criação, tudo tem propósito. E as coisas que acontecem na sua vida não são diferentes. E no fim, tudo contribui para o teu bem. E em primeira instância, para a glória do nome do Senhor. Vocês acreditam nisso? No verso 6, então, ele diz ali que nós somos atribulados, né, para a vossa consolação e salvação. 7. Verso 7. No verso 7, Paulo diz: e a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim o serei também da consolação. No verso 7, Paulo fala da certeza que tem de que seus irmãos da igreja de Corinto seriam abençoados com aquele sofrimento. É o que nós estávamos falando o tempo inteiro aqui.
Quando nós sofremos e somos consolados, aqueles que estão à nossa volta são abençoados. Quando o outro é tribulado e é consolado, você que está ao lado dele é abençoado. Muitas vezes você acha que está com um problemão e aí senta alguém do seu lado que estava com um problema maior ainda. E foi resolvido pelo consolo de Deus. E aí você conversa com ele e em uma pequena conversa de um domingo pela manhã, sentado ao lado de um irmão que às vezes talvez você nem tinha nunca falado com ele. Deus usa ele para te dar conforto e te mostrar que o teu problema não é tão grande quanto você pensava. E que você vai superá-lo em Cristo Jesus. Que você não pode perder a esperança que Deus está olhando por você. Que o simples fato de sentar aquela pessoa naquele dia e falar do que ele passou e dizer como ele venceu aquilo tudo, vai te dar força, vai te dar fé, vai te dar esperança e você vai suportar com paciência. Amém? Então, para sermos consolados por Deus, nós temos que passar por sofrimentos e entender que isso é para o nosso bem. Romanos 8:28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Entenda que esse verso de Romanos, ele não está dizendo assim, e sabemos que somente as coisas boas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Não, ele está dizendo todas as coisas, inclusive esses problemas e essas tribulações e sofrimentos que você está passando. Isso está contribuindo, embora você não compreenda, para o seu bem. Você não está sendo injustiçado pela vida, ou por Deus, ou por quem quer que seja. Você está sendo fortalecido. De alguma forma, você vai sair mais forte de tudo isso. E qual é a aplicação prática de tudo isso que nós falamos? Passagens como essa servem para mostrar a nossa realidade diante do mundo. Nós somos crentes em Jesus. Nós somos frágeis como homens, mas somos poderosos pelo poder de Jesus Cristo. Nós somos fortalecidos com a força de Jesus Cristo. Não o que há em nós, mas o que há nele e é dispensado para cada um de nós. Deus não promete nos livrar de problemas e nem de sofrimentos, pelo contrário. Ele nos chama a passar por tudo com fé, com esperança. Você nessa manhã, com esse texto, está sendo convocado a passar por isso que você está passando, com fé, com confiança, de que quem cuida de você não é homem, de que quem cuida de você não é o acaso, é Deus. Deus cuida nos mínimos detalhes do teu dia, da tua vida, de todas as circunstâncias que você passa. Você não está sozinho. Em segundo lugar, esse texto nos mostra que, assim como um simples membro da igreja, também os líderes da igreja passam por situações terríveis. Também os líderes da igreja sofrem. Os pastores sofrem. Os presbíteros sofrem. Os mestres sofrem. Tem problemas que muitas vezes a igreja nem imagina. Passam por situações, por sofrimentos, por constrangimentos, por calúnias, por difamação, por situações que tiram a paz dele completamente. E a igreja às vezes nem sonha. Às vezes a igreja só enxerga o líder, o pastor, o presbítero na frente do púlpito pregando, todo ajeitado, todo engomado, cabelo penteado, e não imagina o que está se passando na vida dele. A vida de um pastor é turbulenta também. Hoje eu sou um seminarista aqui.
mas já pastorei uma igreja, 2 igrejas. E eu sei o quanto é pesado. Eu sei o tamanho do peso que um líder de uma igreja leva nas costas para cuidar de todo mundo, para cuidar de todos os detalhes. Principalmente se não tem ajuda. Não se enganem. Eu vou falar por mim, mas acredito que a maioria das pessoas que pregam a palavra de Deus sentem o mesmo. Embora eu tenha experiência com a pregação da palavra há alguns anos, toda vez que eu me coloco diante de um púlpito para ministrar a palavra de Deus, ou antes ainda para fazer o sermão, eu sinto dor de estômago, eu fico angustiado porque eu me sinto incapaz, eu me sinto pequeno. Pequeno. Até o momento em que eu chego aqui na frente, eu estou tremendo. Tremendo. Se não fosse pela graça do Espírito Santo, não saía nada. Porque eu cheguei aqui hoje, como todas as outras vezes em que eu ministrei a palavra de Deus, inseguro de que eu conseguiria passar a mensagem. Mas pela graça de Deus, espero que ela tenha atingido o coração de todo mundo. Meus irmãos, a gente tem que entender uma coisa, dentro do que Paulo está falando aqui. Dentro da realidade bíblica para todos os santos, para todas as eras da igreja, né? Nós somos como vasos de barro. Como vasos de barro, no qual o Senhor elegeu e colocou o perfume da sua graça dentro. E para esse perfume preencher todo o ambiente da onde esse vaso se encontra, das duas, uma. Ou esse vaso tem que ser virado de ponta cabeça, ou ele tem que ser quebrado. Senão quem está no ambiente não vai sentir o aroma da graça e da misericórdia e do consolo de Deus. Vocês e eu vamos ser quebrados. Mas em nome de Jesus, que o aroma da sua misericórdia, da sua graça, do seu consolo, venha a encher o ambiente, o espaço onde vocês estiverem. E que mais pessoas venham a experimentar o melhor de Deus, a paz que excede em todo entendimento, mesmo no meio de tanta tribulação. A gente precisa aprender a ser paciente, nos espelhando no que diz a carta de Paulo e em tudo que ele suportou. Nós precisamos ser paciente e esperar em Deus, tomando como maior exemplo o Senhor da glória, Jesus Cristo, e tudo que ele padeceu. Para encerrar, meus irmãos, eu convoco vocês a abrirem a palavra do Senhor em Romanos capítulo 5, verso 3. Romanos capítulo 5, do verso 3 ao 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O chamado Consolador, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O Consolador já está conosco. Amém? Que você creia nisso nessa manhã.